Graças e paz, queridos, estamos de volta, mais uma tarde, mais um dia na presença de Deus, mais um momento de muito aprendizado e hoje com um tema mais do que especial, construindo um altar dentro do lar, construindo um altar na família. E nós já queremos convidar vocês para estar aqui ligadinho com a gente, né? Louvar a Deus pela vida de todos que já estão entrando aí. Pastor Everton Cordeiro vai estar com a gente aqui hoje. Ele que é autor do livro Pode ou Não Pode, um livro excelente para casamentos. E eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados com os ensinos que ele tem a nos dar aqui nessa tarde e que vai ser um momento aí de muito aprendizado, vai ser um momento aí de muita bênção para a gente. Então fica com a gente, fica ligadinho, já vai avisando a todo mundo aí que a gente já entrou no ar, tá bom? Corre lá, avisa para os amigos, manda o link no WhatsApp, vamos fazer esse compartilhamento de paz. Amém? Estou vendo aqui já minha esposa, a irmã Neide, a irmã Isabel, deixa eu ver quem mais aqui, tem uma quarta pessoa aqui que eu não estou conseguindo ver quem é. Amém? Mas sejam todos bem-vindos aí. A Marta entrando aqui também. Deus abençoe. É sempre uma honra, sempre um prazer ter vocês aqui. É sempre uma alegria poder contar com a participação de todos. Tá bom? Vai avisando todo mundo aí. Pastor Everton já entrando com a gente aqui já também. Amém? Eu já quero chamá-lo. Enquanto isso, você que está aí assistindo, tá bom? Já vai compartilhando. Não fica assistindo sozinho, não. Tá bom? De repente você recebe essa palavra aí que é bênção, você está sendo abençoado, sua família está sendo abençoada, mas você está comendo sozinho, está levando sozinho. Então vamos compartilhar, tá bom? Desce o dedo aí no compartilhamento e nos ajude a levarmos essa palavra aí para o máximo de pessoas possível. Vou chamar já o pastor Everton aqui para estar com a gente nessa live abençoada. Eu quero já... vamos aprender. Né? Hoje eu estou aqui mais uma vez, né, para receber, para ser abençoado por Deus. Amém? Pastor Everton, já te enviei aí. Tá bom? Só dar um cliquezinho aí e aceitar. E a gente vai estar juntinho aqui por esse tempo, até umas 5, 5h10. Eu tenho certeza que vamos aprender muito. Já está entrando aqui já com a gente. Amém. Aleluia. Tá me ouvindo aí? Paz, meu Alô, queridão. mano. Tô te ouvindo. Estou sim, estou sim. Rapaz, você tá me Benção, ouvindo? mas que honra ter você aqui. Tem que baixar um pouquinho seu nível aí, porque rapaz, eu estou olhando suas lives aqui, suas parcerias, tá a nível nacional e internacional. Você tem que puxar ele para baixo aqui, dá uma segurada com ele. Camarada, esses dias atrás a live era conjunta, era Delino Massal no louvor, Ai, eu não lembro nem quem era que estava na palavra junto. Falei, tem que dar uma segurada no Everton. Deixa eu puxar ele de volta para a conquista, né? Se juntar Josué Brandão, essa turma toda aí, eu me quebro cá embaixo. Que bom, rapaz. Você aceitou nosso convite, está com a gente aqui hoje. Uma honra para nós. não. A honra é minha. Meu Você é Deus, melhor que faz todos comigo eles. não. A honra é minha, querido. Estar aqui, dizer, eu amo sua vida. Você é uma referência hoje aí em Vitória da Conquista. Tenho acompanhado o seu trabalho, sua família linda. Que Deus possa abençoar poderosamente cada dia seu ministério e fazer você fluir sempre no propósito do céu. Que Deus possa abençoar sempre sua casa, viu? Dizer que é uma honra poder estar aqui contigo. É Amém, um prazer amém. Eu gigantesco. estava procurando uma foto do livro, rapaz. Pode ou não pode, que ia colocar no cartaz. E aí, passando lá, quando eu encontro a Josué Brandão, com o livro, fazendo propaganda no púlpito, eu falei, não vou colocar o livro não, que aí já tá bem divulgado, não tem... Querida, a gente começou, para quem não conhece, né? O Everton chegou aqui em Conquista, veio de feira, né? Criado aí, congregando ali com o Josué Brandão, e quando chegou Verdade. aqui, na época, montou a FATEB, né? E a gente esteve ali ministrando algumas aulas também de profetas menores, eu nem lembro qual foram as outras matérias que a gente passou por ali também. É um Foi especialista no Novo bênção. Testamento, em grego, Bênção ensinou demais. muita coisa para nós, e agora exercendo o Ministério de Família, né, na Batista Candeias, pastor Henrique Freitas. Você, missionária Jamília, aí também tem feito esse trabalho abençoado, né, que Isso. a gente tem acompanhado de longe por fotos,
né? A gente fica acompanhando foto, vídeo e pegando uma pontinha daqui, outra dali. Amém? E quando falamos de fazer essa live junto, eu pensei logo Amém, nisso, né? A amém. gente vai tocar nessa área de família, que é uma área que você já está familiarizado, já está tocando barco nessa área aí. Eu sei que tem muito para nos abençoar, né? Nessa área familiar. E eu quero já te convidar, te trazer para dentro desse tema, que é a questão do altar familiar, né? Eu entendo que a gente está vivendo esse tempo que o Senhor nos trouxe de volta para casa, está restaurando esse altar dentro de casa, esse sacerdócio da família, que ele se perdeu com o tempo, aquela coisa dos pais ensinarem os filhos, da família orar junto, o culto doméstico, foram coisas que foram sumindo do nosso cotidiano e que aos pouquinhos está retornando. Né? E eu queria que já você iniciasse falando sobre um pouquinho como você está vendo aí os benefícios dessa pandemia, se é que a gente pode usar essa palavra, mas nesse quesito aí dessa adoração em família. Gisele, a gente está vivendo um tempo assim estranho, né? Um tempo bem diferente. Porque não falar um tempo profético, né? Um tempo em que as profecias são claras, né? A gente está vendo aí praga de gafanhotos, porque gafanhoto é uma praga, é um migrador, um destruidor, né? São 10 quilômetros de gafanhoto, não sei se você acompanhou, são dos 450 milhões de animais. Aí a gente agora tem um furacão, eu tenho alguns amigos lá no Rio Grande do Sul, bastante amigos, graças a Deus eu tenho bastante amigos lá, e aí os amigos me mandaram vídeos assustadores, cara, do que ocorreu lá, e assim, impactante do que ocorreu do furacão, né? E também vivemos essa pandemia a nível mundial, algo assim nunca visto. Eu não esperava vivenciar uma situação dessa, e eu acho que todos nós, ninguém esperava. A igreja foi totalmente afetada com isso, e eu creio piamente. A minha mulher, Jamile, sempre fala comigo assim, às vezes eu dizia, tá na permissão de Deus. Aí Jamile falava assim, negócio de permissão não, permissão é a palavra para desobediência. Aí eu comecei a entender o que ela estava falando, né? Na verdade, o que Jamile estava dizendo expressando a soberania de Deus, né, Gisele? Deus é soberano sobre a sua criação, inclusive. Então, na verdade, de fato, tudo é uma agenda divina e tudo que acontece é um plano de Deus que vai convergir dentro do propósito final da dispensação da plenitude que breve virá, né? Tá tendo uma interferência. Eu estou ouvindo sua voz áudio, aqui né? normal. Eu não sei o público em casa, mas tá eu estou ouvindo aqui normal. Beleza. Então o que é que acontece? Baseado nisso, a gente vê que Deus está no controle de tudo isso e fez propositamente com que isso acontecesse para que a igreja pudesse parar um pouco. Às vezes a igreja, e principalmente os do altar, né? A gente se profissionaliza e às vezes subimos no altar já de uma forma profissional para fazer o nosso trabalho, mas de fato esquecemos um pouco da comunhão, de fato do prazer de viver Jesus. E Dennis Keeler, no século XVII, ele escreveu o livro Pregador Eficaz e ele disse que uma das coisas importantes para o pregador é a comunhão com Deus. E Deus disse para ele, né? Você ama mais a obra do que você me ama. E eu acho que isso é fundamental para todo sacerdote. Voltar às origens da casa, do lar, porque Deus criou o Éden para que Adão e Eva vivessem num lar. E o diabo atacou esse lar. Atacando esse lar, expulsou eles para fora da presença de Deus e do lar, do habitat que Deus criou para que eles morassem. Então o diabo sempre fez questão de nos tirar de casa. E Deus faz questão de nos trazer para casa. É por isso a missão de Deus em toda a história, enquanto que o homem está perdido fora de casa, Deus, a parábola do filho pródigo é isso, Deus veio e enviou seu filho para trazer o filho mais novo para dentro de casa novamente. Essa é a missão de Jesus, trazer de volta para casa todos os seus irmãos.
né? E nós somos irmãos de Jesus. E isso é importante porque Jesus, ele traz muito essa essência do lar, da casa, da família. A igreja primitiva nasce nisso, nasce dentro de casa, dos lares. Ela ministra a ceia dentro de casa, ela prega a palavra dentro de casa, eles louvam a Deus dentro de casa. Paulo escreve, e na sua carta ele diz que um cante salmo, outro louvores, outro pegue a palavra. Então, ele está falando para um ambiente doméstico, né? Então, é fundamental. E eu acho que nós perdemos muito do sacerdócio cristão. Nós perdemos o sacerdote, nós perdemos a hombridade. Falar nessa questão do homem tem muito marcado o meu coração, principalmente a pessoa do Marcos Paulo lá da UDF. Eu tenho aprendido demais com ele. E Gesiel, ele trabalha poderosamente tentando resgatar a hombridade masculina. Porque é fundamental isso, porque Jesus fez isso. Jesus ele atingiu 100% da hombridade. E ele fez questão de ensinar os seus discípulos a exercerem a hombridade em Deus. E o diabo quer que nós não venhamos tomar posse, né, do sacerdócio e da hombridade como homens. Porque eu falo dos homens principalmente agora nesse momento. Porque o homem é uma célula importante para que a família funcione bem. O homem é uma célula potencializada em Deus para que a família seja restaurada. Antes de a sociedade existir como nós conhecemos, a sociedade política, a sociedade filosófica, poética, artística, antes dessa sociedade que você conhece, a sociedade conquistense, baiana, brasileira, mundial, antes disso existir, já existia família. Então, família vem muito antes de todas as coisas. Deus restabeleceu a família muito antes de criar a sociedade. A sociedade ela vem depois que Adão sai da sua casa. E Adão sai da sua casa sem hombridade, né? E Jesus vem resgatar isso. Jesus vem tentar trazer de volta para todos nós essa hombridade. Então, eu vejo isso, Gisele, nesse tempo, que Deus está nos trazendo de volta para casa, para que depois que a gente venha sair dessa pandemia e sair nos nossos lares de novo, a gente vá agora com hombridade, né? Carregando esse sentimento de que nós carregamos um Cristo poderoso, real e vivo, e que se você primeiro restaurar dentro da sua casa, tenha certeza, as nações, o estado, a cidade, o seu bairro, vai ser pequeno. Eu foco muito assim. É o que eu foco muito assim, Gideão, quando ele é chamado, você encontra ele ali no lagar, Juízes 6, a gente começa a ter a história de Gideão, e depois de confirmar aquele chamado, né, Gideão ele bota aquela comida, o anjo toca, a comida é consumida, mas na sequência o Senhor ele vai dar duas ordens para ele. A primeira é: destrua o altar de Baal do seu pai, e depois construa um altar de adoração real para a cidade. Uhum. Então, observe que o Senhor dá uma missão para Gideão, que ela, se botássemos a nível ministerial, ela começaria com levando a cidade à adoração e depois levando a nação para vencer uma batalha e ser livre. Né? A liberdade, o livramento da escravidão, ela sucederia à adoração. Mas antes de iniciar essa adoração na cidade, o Senhor diz: olha, você precisa primeiro destruir um altar de idolatria que está na casa do teu pai. Então, o Senhor coloca ele primeiro para consertar uma questão dentro de casa, consertar a adoração errada dentro de casa, pois somente consertando a adoração errada da casa do pai, destruindo aquele altar de Baal que pertencia ao pai dele, ele poderia construir um altar de adoração a Deus para que a cidade inteira adorasse. O resultado disso era a vitória contra os midianitas. Então, às vezes, eu vejo muita gente nessa preocupação, acho que a gente vinha muito nisso, tentando corrigir a cidade, levar a cidade para uma adoração, e a nossa casa com um altar de Baal, ou simplesmente sem altar nenhum. Né? E Deus ele vai dando essa sequência, Gideão. Olha, primeiro você vai destruir o altar do teu pai, depois você constrói um altar para mim. O altar errado do pai, só o pai adorava, mas o altar de Gideão constrói, a cidade toda ia adorar. Então, quando a gente começa consertando em casa, né, Paulo ele vai escrever sobre isso, dizendo: olha, se alguém
não consegue governar bem na tua casa, ele não pode cuidar das coisas de Deus. Então a gente esqueceu disso, a gente esqueceu de construir esse altar dentro de casa, de restaurar essa adoração em família. E a gente estava tentando levar uma nação a adorar. O evangelho está crescendo, o número de evangélicos crescendo. Só que era um número superficial, um número simplesmente estatístico, né? Estatístico, ele não é um número real. A gente tem hoje no Brasil cerca de 445 milhões de pessoas declaradas evangélicas. Dessas, apenas 16 milhões realmente têm um compromisso com alguma denominação ou com Deus. Desses 16 milhões, menos de 6 milhões têm um real compromisso com a palavra. Então, a gente observa que a gente foi crescendo em estatística, mas não nenhum compromisso real, porque dentro de casa a adoração se afrouxou e isso refletiu na adoração da igreja, isso refletiu no país, de modo que a gente, com um número crescente de evangélicos, o cristianismo é o país da corrupção. Né? Porque falta esse altar interno, esse altar do lar, esse altar da família. Né? E aí, ouvindo você falar aí sobre questão de hombridade, sobre Cristo, sobre Adão, e eu tenho falado muito sobre isso. Cristo ele não veio nos substituir, ele veio substituir Adão. Porque quando substitui uma paternidade, automaticamente, nós vamos recolocar o pastor Everton aqui, quando Cristo substitui uma paternidade, automaticamente ele também vai substituir uma forma, uma geração, os filhos que vai gerar a partir dali tem uma nova natureza. Então nós precisamos focar muito nessa paternidade, porque Deus ele ama a paternidade. Então, nós estamos readicionando o pastor Everton, o sinal dele caiu aqui. Ver se ele consegue reconectar. Pastor Zwingli com a gente aqui também, grande teólogo, homem de Deus. Deus abençoe. Estamos tentando reconectar o pastor Everton aqui, o sinal dele caiu, ainda está constando sem sinal. Amém? Mas enquanto isso, vamos tocando o barco aqui. Vamos tentando ver se ele consegue fazer se ele consegue entrar novamente aí. Então, queridos, foquemos nisso. O Senhor, ele nos trouxe para casa e há um propósito. Estou te mandando o convite aí, queridão, de novo. Deixa eu cancelar aqui, tornar a mandar. Pronto, reenviei agora. O Senhor nos trouxe para casa, isso não é por acaso. Tem um propósito, isso tem uma razão. Pronto, o sinal voltou. Uma queda aí, mas já retornou. Né? Então, pronto, eu estava falando sobre isso. Né? Jesus ele vem para substituir exatamente Adão. Ele não vem para substituir a gente, ele vem para substituir uma paternidade errada. Porque Adão era para ser uma paternidade de bênção, mas ele se tornou uma paternidade de pecado. Então, Jesus agora traz uma nova paternidade. A mensagem dessa nova paternidade é: você precisa nascer de novo. Né? Porque ele mostra que, trocando a paternidade, os filhos têm uma nova natureza, os filhos têm um novo caráter, têm uma nova forma de pensar. E isso deve refletir em nossa casa. Né? A gente precisa refletir isso, como está a minha paternidade espiritual, não só para os filhos espirituais, mas para meus filhos biológicos. Eu vejo duas questões aí, pastor Giseu, que é importante frisar nesse momento em que Deus tenta restaurar o lar, né? Tenta restaurar cada um dentro do seu habitat de adoração doméstica. Porque, primeiro, eu vou falar sobre essas duas questões, mas eu quero lembrar a você que está aqui assistindo, ao pastor Giseu, que conhece muito bem as Escrituras. Isaías, no capítulo 1, Isaías passa um tempão profetizando a Israel, dizendo que Israel perdeu-se no caminho. E aí a profecia se você levantar as mãos e me adorar, se você multiplicar suas orações, eu vou virar as costas, porque já não suporto mais os vossos sábados, as vossas aglomerações de adoração, porque as vossas mãos estão sujas de sangue, vocês não visitam os órfãos. Aí ele começa a criticar o ambiente do culto público. Né? Ele começa, o próprio Deus criticando algo que ele estabeleceu. Né? Mas é porque Deus estabeleceu para que o culto público ele seja uma manifestação do que todos nós vivemos dentro de nossos lares.
né? Então, o que Isaías está dizendo é, quando você vier ao templo, ao culto público, você venha celebrar a vida que você vive. Porque se você vem ao culto público, mas de fato você não celebra uma vida a Deus, você está vindo a um culto público tentar a massagear o seu ego, tentar aliviar as aflições da sua alma, mas você não está de fato indo celebrar a vida que você viveu durante a semana. Então, essa profecia de Isaías nunca foi tão presente, tão poderosa para os nossos dias, né? Qual a gente tem que refletir nisso? Qual é o motivo que me leva a ir ao templo? Né? Eu vou celebrar o quê? A vida que eu tenho levado em Deus? Ou eu vou tentar, de alguma forma, massagear o meu ego ou tentar aliviar o meu pecado? Né? Então, isso é importante que cada um de nós venhamos entender que Deus está nos fazendo voltar à essência do nosso lar, para compreender que a adoração começa em casa, né? O serviço começa em casa, a comunhão com Deus começa em casa. E aqui em casa vai duas questões que você falou aí, que é de suma importância sobre paternidade, porque há muitos pais invisíveis, sabe? Muitos pais invisíveis. O que é o pai invisível, pastor Everton? Pai invisível é aquele que é pai, mas não é pai. Ele é pai biológico, mas não é um pai espiritual. Porque o filho não tem um rumo, o filho não tem um destino, porque ele não consegue imprimir a sua autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. É claro, abrindo um parêntese aqui, é claro que filho de crente não é crente, né? Não quer dizer porque é filho de crente seja crente, mas é uma obrigação basilar de cada pai ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. É uma obrigação, é uma ordem de Deus, né? Deus deu duas ordens poderosas para todo pai. Primeiro, amar a mulher, né? O seu filho tem que saber que você ama a mãe dele. E você está disposto a entregar a sua vida pela mãe dele. Então, primeiro, isso vai curar o seu filho. Quando você declarar amor pela sua esposa, quando você viver uma vida de essência, de respeito e amor à sua esposa, você vai imprimir isso no coração do seu filho, um respeito para quando ele casar, quando ele pensar em ter uma mulher, ele no mínimo vai ter isso imprimido dentro do espírito dele. Eu tenho que ter uma mulher e amar a mulher como meu pai ama a minha mãe, e cuidar dela como meu pai cuida. Efésios 6, Paulo diz isso. O homem tem que amar a mulher e como Cristo amou a igreja, né? Então, isso é ponto fundamental. E às vezes tem homens que chegam para mim, pastor José, e diz assim: pastor, eu não amo mais a minha mulher. Como se amar fosse uma escolha, né? Olhar e amar é um mandamento, é uma ordem, né? Deus está dando uma ordem para todo homem, para todo sacerdote. Ame a sua mulher, é uma ordem de Deus. Então, isso primeiro é fundamental isso. Isso você vai imprimir na vida do seu filho, da sua filha. Ele vai crescer recebendo tanto ensinamento só em você declarar que ama a sua esposa, que você está disposto a cuidar da sua esposa. E se você não ama a sua esposa, talvez você esteja nos ouvindo aqui, esse vídeo vai ficar gravado, né, pastor Eliseu? Que você procure amar, meu querido, que você procure obedecer a Deus, porque melhor é obedecer do que sacrificar. E você executando isso, pastor Eliseu, você se torna um pai visível. Né? Um pai visível é aquele que ama a sua mulher, um pai visível é aquele que ensina e doutrina os filhos no caminho da eternidade. Então, esse é o pai visível. O pai visível é aquele que só é o pai biológico, né? Ele traz comida para dentro de casa, ele traz uma certa proteção, mas de fato ele não exerce os 3 P's, né, do sacerdote do lar, né? Proteção, provisão e profeta, né? Ele é profeta porque dá destino, ele é provisor porque provê todas as situações, e ele é protetor porque protege a sua família de tudo aquilo que possa vir de mal. É a nossa obrigação como homem. E o pai visível, ele cria filhos com rumo, com direção. Então, porque o seu filho vai se espelhar em você e vai saber que você é uma pessoa que é de confiança, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que ama a família. E tenha certeza, se o homem anda dentro desse caminho,
ele consegue levar a família dele, como disse Paulo a Timóteo, né? Prega o evangelho, Timóteo, mas para que não só salve quem te ouve, mas principalmente, né, os da tua casa. Então, um amigo meu, pastor, ele fala isso, Gesiel, que a nossa obrigação como um pastor, em primeiro lugar, é se salvar e depois salvar a nossa família. Se alguém vier depois disso, glória a Deus. Mas a obrigação do sacerdote é levar a sua casa de volta, né, ao caminho de Deus. Amém. Faraó ele faz uma proposta para Moisés, interessante, porque a recusa de Moisés ela não tem refletido em nossas decisões. Em determinado momento entre as pragas, Faraó ele propõe o que a Moisés? Olha, eu libero vocês, vocês vão e podem adorar, os homens vão para o culto adorar, mas as mulheres e crianças ficam aqui, elas não vão ter o direito a ir à adoração. E Moisés ele se opõe, né, veementemente àquela decisão, àquela ordem de Faraó. Ele fala, não, nós só vamos com nossas mulheres, nossos filhos, porque nós queremos nos apresentar em família perante Deus. E é interessante porque aquela visão que Moisés tem naquele momento, aquele entendimento, dizendo, não está certo, eu não vou adorar sozinho, como é que os homens vão estar adorando e as mulheres e crianças não vão estar em comunhão com Deus também? A gente só vai se for a família toda. Então, é um entendimento que precisa fazer sentido para a gente esses dias. Né? Precisa ter refletir nas nossas decisões esses dias. Porque eu acho que o que a gente tem visto nesse tempo é justamente o oposto disso. Não, o pai ele vai para a igreja, ele adora, ou a mãe, mas os filhos, eu já ouvi de muitos pais assim, não, meus filhos vão decidir se são crentes ou não quando crescer. Por enquanto, eu não os obrigo a nada, eles estão indo aqui para a igreja porque não pode ficar em casa sozinhos. E, de certo modo, eles vão apresentando para os filhos, já desde a infância, que existe uma segunda opção, que existe um segundo caminho possível, que eles podem, sim, depois de jovens, simplesmente decidir que não vão servir a Deus. Né? E aí a gente volta lá para Deuteronômio 6, ali a ordem da Shema. A palavra que Deus usa ali é uma palavra até engraçada nas traduções mais antigas, que fala assim, cuca na cabeça da criança. Implanta isso, fale no peito, o bebê não entende nada, e o Senhor está dizendo, olha mãe, enquanto dá mama, vai implantando a lei de Deus, o Shema de Israel, vai implantando na mente do bebê enquanto ele mama. Então é uma oposição, uma pergunta, é um oposto. Uma pergunta importante que todo pai tem que fazer é onde estão os meus filhos hoje? Né? Onde está o meu filho agora, nesse momento? Onde é que está meu filho? Não só fisicamente, né, em algum lugar, mas eu falo espiritualmente. Onde é que está o seu filho, né, espiritual? Em que patamar de destino espiritual seu filho está? Então, eu acho que é uma pergunta que todo pai tem que se fazer. Porque eu falo isso? Porque eu falo que você, aproveitando agora que você está em casa, você tem que tentar imprimir de novo, reconstruir de novo a sua presença com seu filho e tentar imprimir essa hombridade, esse caráter de Cristo nele, tentar ensinar ele sobre as verdades do céu, da terra, sobre a verdade social, aquilo que Deus deseja para que ele viva, né, como um homem de Deus na terra. Isso é de suma importância, de que você possa conduzi-lo. Se ele vai ouvir você, se ele vai... Aí é aquela coisa que alguém fala assim, mas meu filho não vai me ouvir, né? Mas não importa, se desgaste falando. Porque uma flecha vai atingir o alvo, entendeu, Gisele? É igual você pegar o arqueiro e lance as flechas, vai lançando. Uma vai atingir o alvo, porque você tem que... sabe uma coisa que eu gosto muito é daqueles filmes medieval. Não sei se você gosta, Gisele. Eu gosto muito de filme medieval. Principalmente aquelas coisas, aquele cerimonial de conduta, de ética, né, de moral, de honra. Né? Eles têm muito imprimido isso. O homem
da, da antiguidade, eles carregam muito essa questão da honra, né? Os homens pós-modernos perderam um pouco isso, mas aqueles homens antigos, você assiste os filmes, você vê como eles criam filho. Eles criam filho já muito cedo, preparando as crianças para as coisas difíceis da vida. Né? A verdade é que a gente veio de uma gerações que deixavam legados, e a gente entrou em uma geração que aprendeu a deixar herança. Ou seja, o foco hoje é deixar o filho milionário, enquanto o caráter desse filho, né, Isso mesmo. A geração deixava o filho muitas vezes pobre, mas com o caráter lá em cima. Deixava um legado, ainda que não tivesse uma herança para deixar. Exatamente. Você chegou na conclusão do que eu ia falar. É exatamente isso. Você tem uma oportunidade gigantesca de conduzir seu filho. Olha, Jesus encontra o jovem rico, né? E o jovem rico, Jesus pergunta: o que é que você tem feito né, da lei? Aí ele fala: tenho feito tudo isso, honrar pai e mãe, blá, 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 blá. Ou seja, o cara era ético e levava honra. Mas aí Jesus confronta ele mais ainda e fala: pois é, então deixa tudo que os pobres e segue-me tu. Então aí confrontou demais, porque essa geração é a geração do jovem rico. Eles preferem a riqueza, o ouro e a prata do que Jesus, né? E estão com Jesus até que Jesus esteja satisfazendo eles com pão. Lembra de João capítulo 6, Jesus diz: vocês me seguem não pela palavra que eu vos tenho vos dito, mas pelo pão que perece, né? Então, infelizmente, esse é o contexto que a gente vive hoje. E eu vejo muito isso, Gesiel, do que você está falando, porque Eden Lewis Cole, ele fala que, tem uma frase dele que muita gente está dizendo hoje aí, que é do livro Homem ao Máximo, e ele fala assim, que homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam necessariamente um tempo difícil. Então, Eden Lewis Cole, para mim... Shake de Dubai. Essa frase, na verdade, é de Eden Lewis Cole, um americano que escreveu O Homem ao Máximo, uma série de livros sobre hombridade. E ele baseou nessa outra fonte. Foi? Correto agora. Tem um livro, no livro dele, ele tem várias frases ele tem várias frases poderosíssimas que mexem muito assim com o ambiente do homem, né? Ele foi um especialista nessa área da hombridade. Ele morreu em 1987, se eu não me engano, 88. Ele morreu, mas deixou uma série de livros poderosos. O cara fez reunião no Coliseu, para você ter uma ideia. Ele fez uma reunião no Coliseu com mais de 50 mil homens em 1982. Então, assim, é um cara que tinha muita experiência nisso. E ele fala muito dessa questão do homem carregar, de fato, nas costas a família. É uma obrigação nossa. Então, às vezes, sabe o que eu vejo? Uma inversão de valor muito grande, viu, Geseu? As mulheres assumem o peso de carregar em vez de o homem fazer isso. E tem mais as mulheres hoje, em muitas situações, estão sendo mais homens do que homens. De verdade, né? Tem mais mulher macho aí do que homem. Então tem umas mulheres aí que é retada, velho. Como diz o nordestino, as mulheres cabra macho, cuida do filho, né? Traz alimento para casa, faz tudo. Então assim, e acaba pesando, porque a mulher não foi feita para isso, Gisele. A mulher não tem ela não foi constituída para isso. É por isso que há muita revolta no feminismo, né? O feminismo é uma revolta do feminismo gigantesco, não só porque o machismo é uma praga, é uma ideologia satânica, como o feminismo também é uma ideologia satânica, os dois. E faz um brigar contra o outro, né? E quando o homem briga contra a mulher, acabam se degladiando, se destruindo.
e acabam perdendo o foco de os dois unirem força para o mesmo propósito. Então eu sempre falo isso, que a Bíblia deixa claro que a mulher não é maior que o homem, nem o homem é maior que a mulher. Deus fez a mulher para auxiliar o homem, ou seja, os dois começam a ser guerreiras e os dois começam a construir juntos, né? A irmã colocou aí, né? Mulheres guerreiras. Se você for para Provérbios 31, a mulher ninja, cara. Pensa na mulher violenta, aquela Provérbio do 31. A mulher faz tudo, trabalha, arruma a cama, cuida dos filhos, faz alimento, traz dinheiro para dentro de casa e ainda de noite está preparada para o marido. Não, essa é uma mulher ninja, cara. É uma mulher que é sobrenatural. E a gente precisa resgatar isso, resgatar essa ideologia do homem, de que eu o só homem... essa frase que minha esposa colocou aqui, que eu acho que é pertinente para a gente. Muitos pais preocupados em dar financeiramente o melhor para seus filhos, ainda que isso seja bom, mas não é mais importante. Precisamos nos preocupar em deixar uma memória boa dos tempos juntos, e em especial apresentar o Senhor para eles. Exatamente. É a tacada do tempo. Eu estava falando isso esses dias que sua esposa colocou aí. Se você, pastor Jonatas colocou aí, Jonatas é um queridão, paz querido. Beijo no seu coração, profeta. Eu estava colocando isso esses dias para uns amigos pastores, que se você analisa o apóstolo Paulo, você conhece bem as cartas de Paulo. Rapaz, o tempo todo Paulo fala do céu. Paulo, as cartas de Paulo é carregada de um sentimento de... Ele chega a dizer assim aos filipenses: se eu ficar aqui é por causa de vocês, né? E aí isso é bom para que eu possa contribuir com vocês, mas o meu desejo é ir para a glória, né? E eu já estou preparado. Então, assim, todo o tempo Paulo está falando que ele está preparado para partir, que ele está preparado para ir embora. Paulo não está apegado, aí ele fala, eu sei ter, sei não ter. Paulo está totalmente desprendido de tudo que o mundo oferece. Então, assim, se o pai ensina o filho em que o mundo é importante, esse filho vai dar valor às coisas em vez das pessoas. Esse filho vai dar valor às coisas em vez de Deus. Esse filho vai priorizar na vida dele o ouro e a prata. E a Bíblia diz que aquele que busca riqueza cai em muitas tentações. Mas é muitas. Porque aquele que busca a riqueza é ganancioso e é carnal. Porque o carnal, ele se preocupa com o que haver de vestir, de comer, de beber. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. Dessas coisas se preocupam os pagãos. Mas nós temos que descansar em Deus. Claro que essa não é uma palavra para que você fique acomodado. Jesus não está dizendo isso, que você tem que ficar acomodado. Sim. O que Jesus está dizendo é que você não deve ter o seu coração nas coisas da terra. É por isso que ele fala, acumular tesouro no céu, aonde a traça não pode minar e roubar, nem destruir. Mas as coisas que você acumula aqui, fica aqui. Eu estava outro dia pregando e eu falei isso, Geisel. Caixão não tem porta-mala. Caixão não tem porta-mala. Então, meu amigo, quando você morrer, nem se... Pois é. Não tem gaveta, não tem porta-mala. Então, quando você morrer, meu amigo, vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada, nada. Agora, você pode deixar, além de riqueza, você pode deixar riquezas. Isso não tem problema. Se você construiu riqueza. Davi deixou riqueza para Salomão. E eu vou lhe dizer, não sei se foi um bom negócio, porque acabou com a vida de Salomão, né? Salomão se perdeu com as riquezas que teve, dobrou, triplicou as riquezas, né? Se tornou o homem mais rico em toda a história da humanidade. Não teve ninguém tão rico como Salomão. E ele se perdeu por causa das riquezas. Então, cuidado, a riqueza pode te roubar de Deus. E isso é um perigo. Então, se você é pai e se você é mãe, não ensine ao seu filho a buscar riquezas. Ensine o seu filho a buscar Deus, Gisele. Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode deixar. Eu ouvi uma palavra, está tendo uma conferência no Mevan, você está acompanhando aí, uma convocação geracional. Rapaz, ontem à noite. Tá lindo. Eu estou colado. Acompanhei ontem. Eu consegui inscrever ontem, no último instante. No último instante eu consegui fazer a inscrição, entrei para o grupo do Zap. Agora tá passando no YouTube, não é isso?
Eu Mas assisti no acho que foi YouTube só ontem. ontem que foi ao vivo. Eu acho que só foi ontem que foi liberado. Pelo Oh, que meu eu Deus, não vejo fala um eles negócio desse, falando não. lá, a partir de hoje, eu vou ver se eu consigo aqui salvar o link. Eu não sei se tem como compartilhar o link. Se hoje for privado, eu vou tentar te mandar o link aí. Ah, manda E pra uma mim. das palavras que foi até o pastor Júnior, o irmão do apóstolo Luiz Hermínio, falou, que eu gravei no coração, ele pegou aquele texto ali do homem que ele acha um tesouro, ele é um funcionário do campo, ele acha um tesouro, então ele vai, vende tudo que tem e compra o campo, né? E compra aquele campo. Jesus fala que o reino do céu se assemelha a isso. E aí ele liberou uma palavra que ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, nunca foi por causa do campo, era por causa do tesouro. Aquele campo podia ser um campo frutífero, milionário, ou podia ser o campo mais seco do mundo. Ele compraria do mesmo jeito, porque nunca foi por causa do campo, era por causa do tesouro. Então, acho que Uhum. essa é a base do cristianismo, né? A gente, quando você ensina um filho, você ensina a sua família, qual é o verdadeiro tesouro? A Bíblia diz o quê? Onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. E aí eu lembro de uma festividade de jovens que a gente fez aqui, que o tema foi justamente esse: qual é o seu tesouro? Porque se onde tiver meu tesouro vai estar meu coração, eu preciso me preocupar com qual é meu tesouro. Porque se meu tesouro for algo que está em um lugar errado, o meu coração vai estar lá e vai me encaminhar para lá também. Então, a gente precisa primeiro discernir qual é o meu tesouro, o que eu priorizo, e aí entra a palavra que você acabou de liberar agora, falando, imprima na mente dessa criança que o tesouro dela deve ser Cristo, ainda que ela tenha riquezas, ainda que ela tenha o campo, mas que não seja por causa do campo, seja por causa de Cristo, porque se o tesouro dela for o campo, ela em algum momento vai vender esse campo para ganhar dinheiro, e na verdade não era o campo, era o tesouro que tinha no campo. Né? Então, às vezes, Isso. quando a gente foca no campo, você negocia o campo, você vende o campo, mas se você tem um tesouro no campo, você não vai negociar esse campo por nada, porque não é o campo, é o que tem nele. A É o que tem parábola nele. do campo, né? Que Jesus fala, né? O cara vai e Sim, vende sim, tudo que tem para comprar aquela terra por causa para do tesouro comprar. que tem dentro. Por causa do tesouro, não é a terra. Então, o problema da gente É, foi esse. Jesus nos ensinou a congregar. A Bíblia ensina, não deixe de congregar, Hebreus, todos os Hebreus, mas não era pelo templo, era por Cristo. Só que com o passar do tempo, a gente trocou, a gente passou a vir por causa do tempo, né? Porque a minha igreja é muito boa. Quantas vezes a gente ouve essa frase? Não, eu vou lá porque a minha é, igreja é muito boa, o culto é legal, a banda é boa, o som é ambiente, o pastor prega bem. E a gente observa que a gente começou a valorizar o campo, a gente começou a valorizar a terra. E esquecemos que não era ela o alvo. A gente só comprou a terra por causa do verdade. tesouro. Né? Mas ao invés de Dessa focar no forma, tesouro, dessa forma. a gente focou na terra. E aí, muitas vezes, isso reflete nossa mensagem para os filhos, porque a gente fala com eles, você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. E aí o menino cresce sem saber por que ele vai para a igreja. E quando ele cresce, ele desvia, porque ele nunca gostou de ir para a igreja. Então a gente ensinou a Uhum, ele a comprar o campo, mas não ensinou o que tinha no campo. E quando você imprime verdade. Jesus nesse filho, imprime Jesus na esposa, ou se a esposa que é cristã e o marido não, mas imprime Jesus no seu marido, ele vai ir para esse campo, ele vai ir para a igreja, para essa terra, mas não é por causa dela, ele vai ir por causa de Cristo. E se ele estiver lá pelo motivo certo, se o filho estiver lá pelo motivo certo, se a esposa estiver lá pelo motivo certo, meu irmão, pode desabar o templo, essa pessoa vai estar firme em Jesus. Pode ter um som muito ruim Amém. ou um som muito bom, essa pessoa está firme em Cristo. A gente teve aqui É isso em mesmo. Conquista, o ano passado, um avalanche de roubos às igrejas. Quantas igrejas, amigos nossos, Aham, que tinha uma foi mesmo. sonorização de estúdio e perdeu tudo e teve que recomeçar com a caixinha amplificada. Então, assim, se alguém estava lá porque o ambiente era acústico, era isso, era aquilo outro, nesse momento a pessoa sai. Mas quando Nunca ela foi sabe o que templo, né, tem, Gesiel? nunca foi o templo. Nunca foi Acho que templo, essa é a nunca foi mensagem da templo. pandemia. Não é o É. templo, era Cristo. Israel, A Israel, gente Israel perdeu. sempre quis construir um templo para Deus, mas Deus nunca pediu templo. Deus fala com Davi, eu não te pedi isso, né? Eu não te pedi templo. Então, na verdade, Deus criou a tenda lá de Êxodo, acho que é 31, né? A tenda da congregação. E eu não lembro o capítulo.
E é interessante porque quando Israel parava, né, que a nuvem parava, eles armavam a tenda, né, da congregação. E quando a nuvem seguia, eles desarmavam a tenda e seguiam a nuvem. O que é que Deus estava dizendo com isso, né? Eu não quero lugar fixo, vocês são o templo. Então, aonde eu parar, vocês param. Onde eu andar, vocês andam. Então, essa sempre foi a mensagem de Deus, desde o Antigo Testamento. Mas os homens é difícil de compreender as coisas de Deus. Aí vem Jesus e fala assim, ó, eu vos digo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Mateus 24. Aí, o que é que vai acontecer? Os caras desesperam, né? Porque eles valorizam o templo. Jesus não valoriza o templo. O templo de Jesus somos nós, né? Na oração que Jesus faz em João 17, ele fala, Senhor, vamos descer agora neles e vamos fazer morada. Ou seja, a morada de Deus somos nós, né? Eu e você aqui agora e a galera que está aí, Jesus está aqui conosco, presente. Nós somos a igreja, nós somos o templo. E é isso que você tem que ensinar o seu filho em casa. É por isso que é poderoso a comunhão em casa, no seu lar. Você, sua esposa, seus filhos. Nem que seja só você e sua esposa, se você não tem filho. Tenha certeza que é essa revelação que Deus quer que você venha carregar, que Deus vai se manifestar e você vai entender esse propósito que a gente tem falado aqui, de que esse lar restaurado é o desejo de Deus. Esse lar resgatado é o desejo de Jesus, né? Acho que é Atos 10, de Cornélio, que Cornélio não é cristão. Atos 10, vê aí, Egiseu, para mim. Deixa eu ver se eu acho minha Bíblia. Peraí, que essas horas a memória trai a gente facinho. Trai, vamos ver aqui. E Cornélio, é interessante que Cornélio não é cristão, e ele... É isso mesmo, Atos 10. Cornélio não é cristão, pastor Egiseu, mas ele faz atos melhores que muitos cristãos. Ele dá oferta, ele dá esmola, ele faz oração, ele teme a Deus, ele é um bom chefe, cuida dos seus empregados. Então, assim, Cornélio é um cara que é relevante. Alguém ligou aqui, cortou a transmissão. Ô, gente, não liga pra cá agora não, pelo amor de Deus. Continua aí, desculpa, querido. E aí é tão poderosa a vida que Cornélio vive em Deus, mesmo de fato não sendo visitado como os discípulos foram por Jesus, mas Deus assistia Cornélio. Deus observava Cornélio. Os anjos desciam e serviam a Cornélio. Até que um dia um anjo entra na casa de Cornélio. Onde é que Cornélio está? Na casa dele. Porque a casa de Cornélio expressa serviço a Deus. Expressa amor a Deus. E aí, quando o anjo chega na casa de Cornélio, Cornélio é impactado. E aí a ordem de Deus para Pedro é ir visitar Cornélio. Então, assim, é essa expressão que Deus procura nas pessoas. Deus não procura FGTS cristão, né, Gesiel? Fundo de garantia por tempo de serviço. Deus não está nem aí para isso. Deus pode visitar Cornélio hoje aí, em qualquer lugar, e se agradar mais de Cornélio dentro da casa do que muitos cristãos dentro da igreja. Então, eu vejo que Deus está tentando fazer isso, resgatar, né, a família, resgatar os valores dentro de cada lar, para que todos nós possamos perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante quando a arca ela vem, ela sai da casa de Jonadab, ela vai indo para a cidade da sequência. Acontece aquela questão da morte de Uzá no meio do caminho, ela fica na casa de Obed-Edom, 3 meses. Isso. E na sequência, 3 meses depois, Davi ele traz para a cidade de Davi. E como não tinha templo, o tabernáculo aparentemente não é como se as peças já tivessem sido destruídas, é visível que ele não está mais ativo naqueles dias. Davi ele constrói uma tenda simples e coloca a arca dentro. E uma vez que não estava funcionando o sacerdócio levítico naqueles dias, né, com todos os seus
aparatos da lei, a arca ela fica naquela tenda simples, só que naquela tenda simples, Davi entrava ali, ele se jogava diante da arca, adorava. A gente tem registro de Sim, adorações de Davi virando a noite naquela tenda. O sonho de sim. Davi era construir um templo, tanto que pouca gente sabe disso, mas o templo, aquele templo majestoso que Salomão constrói, Davi planta e todos os materiais, ele deixa tudo de Isso. presente, porque ele planejou aquilo e Deus não permitiu. E é interessante porque vem na sequência Salomão, constrói um templo. A Bíblia vai descrever, pouca gente atenta para isso. Ele era revestido de ouro nas paredes, por dentro e por fora, no piso, Isso. tanto dentro quanto na calçada e no teto. Então, ele era um templo que ele era completamente forrado de ouro, por dentro, por fora, no piso, no teto, por dentro e lá fora calçado. Então, meu Deus, era um brilho de luz de longe, reflexo de sol. Só que, com o tempo, esse templo é destruído por Nabucodonosor, vem o templo de Ageu, depois é destruído, vem o templo de Herodes. Mas quando a gente vai para Atos, e ali, se não me falha a memória, até Estevão, que vai fazer uma profecia para o futuro, ele fala que o Senhor vem para restaurar a tenda de Davi. Ele não fala sobre o templo, ele fala sobre a tenda. Isso. Né? Ele virá a profecia, Porque a tenda não é fixa, né? A tenda não é fixa. Restaurará a tenda. E é interessante porque a tenda, no templo, a partir do momento que a arca entrou no templo, ela não pôde mais ser tocada, ela não pôde mais ser vista, ela se tornou um ambiente, ela se tornou produto da religião, né? Realmente aquele equipado, uma vez por ano. Mas na tenda, enquanto ela esteve na tenda, Davi se jogava diante dela todo dia. Enquanto ela esteve na tenda, as pessoas se aproximavam por uma cortina e tocavam nela e choravam. Então, Senhor, a promessa para esses dias não é a restauração do templo de Salomão, mas da tenda de Davi. E é interessante porque não é do ambiente físico, mas da adoração que acontecia naquela tenda. Aquela adoração de contato, aquela adoração contínua, aquela adoração livre da realidade, que nos disseram assim, de outro jeito errado, esse ritmo certo, esse não é, adoração é só dessa forma. E de repente o Senhor, eu quero que alguém dentro do altar e se joga. Só quero que alguém chegue lá e se joga, chora diante da minha presença, porque essa era a proposta da tenda. Né? Então, acho que a gente tem que focar na luta por imprimir o cristianismo na mente de um neófito, seja ele na fé ou a criança. A gente está imprimindo uma religiosidade, imprimindo formas. A gente consagra formas, apresenta formas. Mas o Senhor quer adoração em espírito e em verdade. Eu quero restaurar a tenda. Eu quero que vocês se joguem diante da presença. Eu quero que vocês chorem a qualquer hora do dia. Que sejam como Ana, que está angustiada e vai lá no tabernáculo e se joga, chora diante do altar. Então, acho que a gente está precisando justamente restaurar a adoração da tenda. Né? Essa adoração em que todo mundo se joga em casa e chora junto, ora junto. E essa semana meu filho me fez uma pergunta que eu fiquei sem resposta, voltei para a sala e com os olhos cheios de lágrimas, ficamos ali curtindo a pergunta, pensando como responder aquilo. Meu filho de 8 anos olhou para mim e disse, pai, ele já estava deitado, era mais ou menos 11 horas da noite, ele me chamou lá no carro. E eu falei, o que, filho? Ele falou assim, pai, eu tenho uma pergunta. Eu falei, qual a pergunta, filho? Ele disse, como é que eu faço para ser um cristão de verdade? Eu sou a mamãe. E, cara, eu não tive resposta para isso. A vontade que eu tinha era de chorar. Né? Como é que eu faço para ser um cristão de verdade que nem o senhor e a mamãe? Né? E eu falei, meu Deus, que pergunta linda. Eu comecei conversando com ele, falando, não, filho, é seu coração que você vai entregar para Jesus, quando você ganha prazer em estar com ele. E comecei apresentando Jesus para ele lendo a Bíblia, ele leu já Mateus, Marcos, hoje ele terminou Lucas, está com 8 aninhos, nós não pedimos, mas ele está lendo e ele está fazendo anotações todos os dias. Amanhã ele começa João primeiro, ele está com um caderninho já, com as 60, 70 anotações. Meu Deus, são coisinhas que a gente... Que lindo, está botando as carinhas de choro ali.
A gente vai curtindo aquilo, desfrutando daquilo, mas a gente também entende que o Senhor está trabalhando a partir do ambiente que ele vive. Ele vê aquilo dentro de casa, ele vê a adoração dentro de casa. Então, acho que a gente está precisando disso, né? Restaurar uma tenda dentro de casa, essa tenda de adoração. E que os filhos vejam os pais adorando. E que os filhos vejam os pais orando. E que os filhos vejam os pais lendo a Bíblia. Para que eles desejem isso, né? Parar as ordens e começar os exemplos. E o lamentável é que nesse tempo agora, nessa situação, infelizmente, muitos ainda não acordaram para isso, né, Giseu? A gente tá vendo aí, infelizmente, muitos pais negligentes, muitas mães negligentes que não conseguem, infelizmente, conduzir essa situação, os seus filhos a Deus, né? Mesmo nessa situação de pandemia, uma oportunidade gigantesca de as pessoas aproveitarem esse tempo para poder mergulharem em Deus, né? Mergulhar no Senhor, mas as distrações são maiores, né? Aí as pessoas preferem maratonar, né? Como dizem aí, né? Os jovens, maratonar em Netflix, em filmes pelo YouTube, em programas, em jogos, mas não fazem uma maratona bíblica, né? Não fazem uma maratona de uma consagração de jejum, de louvor a Deus. E aí depois, o que é que acontece? A família fica deficiente, né? Os filhos ficam rebeldes, desrespeitam o pai, desrespeitam a mãe, vão se perdendo no caminho, entram na pornografia. A pornografia hoje é uma grande serpente que tem entrado no Éden de muitas pessoas e tem conduzido o coração das pessoas para esse caminho. São muitas pessoas que estão feridas, que estão totalmente servindo de adoradores da pornografia, perdidas dentro de si mesmo, muitas famílias sendo destruídas por este mal. É um mal do nosso tempo, né? O celular é uma ferramenta poderosa. Você pode utilizar o celular para fazer evangelismo, você pode utilizar o celular para fazer devocional, lendo a sua Bíblia, você pode ouvir a Bíblia falada, você pode abrir no YouTube e ver várias mensagens de pregação, acompanhar a sua igreja, a sua congregação, o seu pastor, participar de tudo que a igreja está fazendo pela rede social, mas infelizmente as pessoas se perdem. E o celular se torna um caminho do fruto perdido. E eles vão comendo desse fruto, se alimentando desse fruto e vão se perdendo dentro de si mesmo. Então a gente tem encontrado muitas famílias assim, Giseu, que estão pedindo socorro, mas eu sempre falo, o poder está nas suas mãos. O poder está nas suas mãos. É isso mesmo, Lândia, a pornografia é a serpente do século. Ela tem destruído muitos lares, muitos homens, e não só homens, pasmem, muitas mulheres. Muitas mulheres. Infelizmente, dói nosso coração, mas é uma realidade. Uma realidade. Alguém perguntou para mim assim, pastor Giseu, pastor, se Jesus voltar agora, e aí? Quantos será os que sobem? Aí eu falei, olha, primeiro eu não sou Deus para fechar a porta do céu e abrir. Aí é uma questão que só ele pode responder. Mas eu vou ser ousado, né? Me dê a ousadia de pensar isso e refletir dentro do que eu tenho visto, né? Eu acho, né, entre aspas, Everton, né, que tá achando, eu acho que 10% da igreja não subiria, infelizmente, até numa pandemia. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né, Giseu? E Deus o tomou para si. Então, eu acho muito difícil Deus tomar alguém que não ande com ele. Temos que andar com Deus, temos que andar com Jesus. Você tem que amar Jesus acima de tudo, meu irmão. Aí eu vou falar aqui para você que é homem, para você que é mulher. Ame Jesus com toda a sua força, irmão. Ame Jesus, ame Jesus com todo o seu coração. Ame Jesus loucamente. Seja louco mesmo. Alguém fala assim, rapaz, esse cara é louco, é chato. Seja.
É tempo de ser ou não ser. É tempo de você escolher ser de fato um adorador e um apaixonado por Jesus ou não ser. Então, escolha agora. É o momento em que você tem que decidir de fato a quem você serve, de fato o que você quer carregar e de fato para onde você quer ir. É só assim que você de fato vai conseguir andar com Deus. E se o arrebatamento acontecer agora, pastor Gesiel, eu sempre falo, tomara que Jesus venha num momento desse. Que, né, não abrir, não piscar de olhos, a internet fica aí, as roupas ficam aí e a gente sobe para a glória. Mas Jesus virá e talvez venha em momentos em que você não esteja percebido. Então, como é que eu faço, pastor? Lute com toda a sua força para que você esteja andando com Deus em todo o tempo. Dormindo ou acordado, que Jesus esteja do seu lado. Essa é a mensagem que Jesus quer trazer nessa quarentena. Quando Jesus fala, quando Deus fala com Moisés, acho que é Êxodo 15. Êxodo 15, deixa eu ver só se é Êxodo 15 para eu não errar. Êxodo capítulo 15. Não, peraí. É Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, quando Jesus fala a instituição da Páscoa, no verso 4, Deus fala assim, ó: mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho, mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. Ou seja, Jesus é uma porção adequada para cada um dentro da sua casa. Jesus é uma porção adequada para o seu filho, para o seu marido, para você. Então, assim, cada um tem uma porção de Deus. E o que é interessante aqui, eu acho lindo demais, é que a ordem de Deus para eles, pastor Giseu, vocês vão comer com cajado na mão, sandália nos pés, porque é o quê? É você estar percebido que ele vai passar, e quando ele passar, siga ele, ande com ele. E você vai sair do Egito, você vai sair da terra, você vai ser arrebatado. Esse é o segredo de Deus e essa é a vontade dele. Aleluia. Que todos os seus filhos possam andar com ele. Aleluia. Tem uma frase de Rabia, 800 depois de Cristo, que eu tenho escrito na capa da minha Bíblia mais velha, né? Minha primogênita. Mas todo pastor tem aquela biblinha velha que a gente tá toda rabiscada, a gente não abandona ela por nada. Nela a gente acha os versículos, é impressionante. Tudinho. E essa frase que eu tenho na capa da Bíblia, ela diz o seguinte: se eu te adorar pelo medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te adorar para ir para o céu, me deixe de fora do céu. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. É fortíssimo. É isso, varão. É isso aí. Eu lindo isso. Eu tenho essa frase escrita na capa de minha Bíblia. Já teve pessoas que abriu e leu assim, pastor, que é isso? Não é porque ela é forte. Mas eu sempre respondo, a pessoa, quem é que vai para o céu? Aquela pessoa para quem o céu não é o alvo. Porque o nosso alvo não é o céu, o nosso alvo é Jesus. O céu é consequência. Com certeza. Eu só vou para o céu porque Jesus está lá. Né? Você vai para o céu, o céu é Jesus. O céu é Jesus. Você não vê Jesus falando assim, olha, eu estou indo para o céu. Ele fala, eu vou para o Pai. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o céu eu só vou para lá porque meu Pai está lá. Porque meu alvo é estar com Ele. Então, por que as nossas caridades, boas obras, aquela velha história do mato, no roubo, no fumo, não sei o quê, por que isso não me leva para o céu? Porque o alvo não é o céu, o alvo é Jesus. Então, só tem como eu entrar no céu em Jesus. Se o meu alvo é o céu, eu estou de fora do céu. Né? Mas se o meu alvo é Jesus, eu vou ao encontro dele. Jesus sempre está dizendo, eu vou para o Pai. João 14, João 15, eu sempre falo, quem entender as revelações de João 14, 15, 16 e 17. Quem entender as revelações desses 4 capítulos, achou um ambiente secreto em Deus, onde flui coisas maravilhosíssimas. Porque Jesus está dizendo, olha, eu vou para dentro do Pai, eu levo vocês dentro de mim.
Então ele está te ensinando, ele diz, olha, do mesmo jeito que meu foco é o Pai, eu tenho que ser seu foco. Ah, pastor, mas e o céu? O céu, meu irmão, quando você estiver em Cristo, você vai para o céu por consequência. Então não foca no céu, foca em Jesus. Porque assim como muita gente está vivendo o inferno agora, tem muita casa, pastor Everton, que já virou um pedaço do inferno, é morada de demônios, casa que não tem paz, casa que você entra e sente um peso espiritual. Então são pessoas que não morreram ainda, mas já estão vivendo uma partícula do inferno. Então se essas pessoas podem viver partículas do inferno na terra, nós podemos viver partículas do céu. A tua casa pode virar morada de anjos, sabe? Para as pessoas entrarem na porta e dizer, meu Deus, aqui flui uma paz, aqui flui uma unção, aqui eu me sinto perto de Deus. Por quê? Porque quando você olha em Jesus, o céu se aproxima, você vive dentro da... E aí eu gravo o hino da Fernanda Brum, que ela vai dizer assim, ó, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Então, uma vez que a gente pisar lá, entrar nesse ambiente de céu, estando na terra, meu irmão, já era, pode cair o mundo ao redor, você vai estar colado em Jesus e vai estar grudado nele, e quem olhar para você vai ver Jesus. E aí eu vou discordar de um hino que eu sou apaixonado, que é Raridade. Ele diz, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Isso não é possível. Se você refletir Jesus, quem olhar para você vai ver Ele. Quem olhar para você vai ver Jesus. Se você é um espelho, no espelho não aparece a imagem do espelho, aparece a imagem de quem está diante dele. Então, se eu sou espelho, quem olhar para mim vai ter que ver aquele que está na minha frente. Aquele que está na minha frente é Jesus. Isso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu glória Deus, a Deus. Presença Vem forte, varão. Eita, o mano tá descendo, varão. Ó, João 6,60, cara. Jesus fala isso, né? Que os discípulos olham assim. Dura é ouvir essas palavras, né? E aí Jesus, sabendo que está intento no coração, diz, e vocês não vão com eles, né? Aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, é a expressão de que Deus, não importa onde, não tem lugar no mundo, na terra, no céu, debaixo do céu, é tua presença, só tu tem essas verdades, só tu pode trazer isso, essa alegria ao meu coração. É só Jesus, então. O caminho é uma pessoa. É Ele. Né? É Ele. O caminho não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa. Aristóteles, né? Aristóteles disse, ó verdade, mostra-me o caminho e eu te seguirei. Platão vem e diz assim, verdade, te procuro há tanto tempo e ainda não te achei. Aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu costumo dizer, se Platão e Sócrates estivessem ouvindo Jesus, eu ia dizer, onde estavas que eu te procurava todo esse tempo? E Jesus estava ali declarando, eu sou a verdade, aos filósofos que buscam a verdade. Jesus é a verdade absoluta, total, plena, poderosa, a única e mais plena verdade de toda a terra, Geisel. É por isso que Davi fica emocionado com isso, né? Em Salmo 139 ele diz, para onde irei e fugirei da tua presença, né? Se eu montar a minha cabana no inferno, tu lá estarás. Então, não tem como não adorar e não servir, e não é o lugar. E não... Gisele, se Jesus for para o inferno, eu vou com ele. Eu vou com ele. O importa é estar do lado dele. Eu quero fazer isso, levar a minha família, a minha casa, levar os meus filhos, a minha esposa. Eu sempre falo isso para os homens lá na nossa igreja. Eu falo com eles, irmãos, irmãos, lute para levar sua esposa para o céu. É obrigação sua. Né? Lute para levar sua esposa ao conhecimento de Jesus. Você tem que ser ministro de Deus sobre ela. Você tem que ser o pastor dela. É você que tem que pastorear o coração da sua esposa. Eu acho totalmente errado um pastor querer doutrinar uma mulher, a roupa que ela quer vestir, a forma que ela quer falar. Não, o pastor não tem que se meter na vida da pessoa, ele tem que pregar o evangelho puro e genuíno. Quem tem que se meter na vida da mulher é o marido. E é o marido que tem que doutrinar a sua mulher, como a sua mulher tem que doutrinar o seu marido, e os dois andarem juntos, em rumo
à procura de Jesus, a andar com Jesus. Então, que você possa levar isso no seu coração, né, pastor Gisel? Conduzir a sua casa, irmão do céu. Não tem coisa melhor não, que presença gostosa, viu, pastor Gisel? Tá boa essa live aqui. Eu tô aqui de frente para um relógio de todo tremenda. tamanho, imaginando, não dá para acabar esse negócio. Era para ser um estudo. Ô, glória! Meu Deus. Mas é assim mesmo, é da forma que Deus quer. A gente está num relógio, né, pastor Gisel? Estamos vivendo um relógio de Deus, né? E Deus tem falado isso ao nosso coração, ao seu também aí. É tempo de descer do muro, né? É tempo de descer do muro, é tempo de mergulhar de fato, em essência, em Jesus, né? É tempo de se apaixonar. Sabe aquela coisa que você deixou, quem sabe no meio da sua trajetória, você que está nos ouvindo aí, você de alguma forma deixou de amar Jesus como você amou no primeiro amor, né? Mas você pode se apaixonar de novo por ele agora, nesse momento, né? Você pode, nessa live aqui, você pode fazer uma oração simples aí, falar: Senhor, me permite me apaixonar de novo por ti, né? Porque eu gosto da palavra paixão, né? Que é uma avassaladora, né? É fervente. Então a gente tem que ser apaixonado por Jesus, né? Amar é racional, amar é uma escolha, né? Eu escolho amar, eu sou ordenado a amar, é uma obrigação amar. Mas paixão é aquela coisa que queima, que arde. Você vê a pessoa e começa a se arrepiar, começa a gaguejar, né? As batidas do coração se perdem, né? Aí começa a bater acelerado, você parece que vai dar um infarto, né? Você se apaixonou por Daniele, eu por Jamile. Aí quando você via assim, o coração batia acelerado. Então, que você possa sentir isso por Jesus hoje. Que eu costumo dizer, pastor Gesiel, que um homem que é apaixonado por Jesus, ele é apaixonado pela sua esposa. Um homem que é apaixonado por Jesus, ele é apaixonado por seus filhos. Um homem que é apaixonado por Jesus, ele vai agarrar a sua plore, ele vai agarrar a sua amada e vai levá-los em direção a Jesus, né? Porque você quer salvar a sua casa. Então, carregue isso no seu coração, se apaixone, se permita apaixonar por Jesus para que você possa viver 2020 diferente, né? Aproveitando que 2020 Deus te trancou dentro de casa, se apaixona, vai ser mais fácil. Amém, amém. Eu tenho orado nesses dias, pastor Everton. Na verdade, eu desde finalzinho de 2017, eu descobri que tinha um lugar em Deus que eu não conhecia, né? Minha primeira revelação foi essa: um lugar que você ainda não conhece. E eu até brinquei muitas vezes aqui no púlpito, que eu falava com os irmãos, falava: irmãos, eu estou orando, e eu orava assim, eu cansei de ir para casa de oração aqui, e orava, ficava uma hora lá de joelho, dizendo: Deus, eu quero aquela coisa que está ardendo dentro de mim. E eu falava com Deus: Deus, eu chamo de coisa porque eu não sei explicar o que é, eu só sei que tem uma coisa nova que o Senhor quer me dar, e eu não sei o que é. Né? E eu quero essa coisa. Eu orava desse jeito, eu chorando e falando com Deus: eu quero essa coisa que está queimando, eu não sei o nome disso, eu não sei como descrever isso. E de repente 2018 foi aquele ano que os céus começaram a se abrir, eu comecei a entender algumas coisas que a escola não me ensinou, que a faculdade não me ensinou, que os cursos não me ensinou. Eu comecei a achar esses lugares em Deus que eu precisava achar para me esconder ali, era um esconderijo que eu falei: meu Deus, que lugar é esse que tanta gente que está há tanto tempo ainda não encontrou, e é um lugar lindo em Deus. E aí eu volto para esses capítulos de João 14 a 17, porque ali está a chave de tudo isso. É forte. Mas hoje em dia a gente tem o nosso culto doméstico na sexta-feira, a gente faz um culto doméstico com nossos filhos, e eles pregam também, cada um, 4 mensagens, né? Cada um prega, eles escolhem hinos, eles trazem uma palavra ali também. Desde o pequenininho de 5 anos já está lá pregando com a gente. No final a gente sempre ora, eu e minha esposa ora por imposição de mãos, por eles dois e a bebezinha. E se tem algo que eu tenho orado nesses dias, eu tenho falado: Deus, faça-os queimar. Eu não quero apenas que eles te sirvam, mas eu quero que eles queimem por ti, que eles, eles ardam por ti, Amém. que eles
fiquem incomodados se não te sentir, porque eu acho que é essa paixão que você citou agora, a gente vai ter que finalizar, a hora tá... Eu vou tirar esse relógio aqui, cara. Mas eu acho que está faltando isso. A gente começou a servir a Deus de uma forma muito, muito racional, muito ética, muito logística, tudo muito certinho. E eu acho que o segredo é queimar, o segredo é arder. O Vilas Boas já está nos aconselhando, dizendo: deixa queimar, né? É chegar diante de Deus e ele cantar dizendo: eu não trouxe nada para a mesa, eu só cheguei com fome e sede. Então, assim... Eita glória, é forte. Quando a gente chega no culto cheio de fome, cheio de sede, Deus vai te alimentar na medida disso. Mas se eu chego no culto saciado, não tem mais o que Deus me dá. Está faltando isso, a gente deixar um pouquinho de lado nossas organizações e começar simplesmente a acender a fogueira e pular em cima e dizer: ó, eu vou queimar para Deus, eu vou deixar essa coisa me consumir. E quando você menos esperar, você está tomado por isso. Pastorzão, Aleluia. toca o barco, a gente vai ter que finalizar já, então faz suas considerações e libera uma palavra para a gente aí nesse final, que está gostoso demais aqui. Aleluia. Não dá nem vontade de terminar, né, varão? Mas, não, olha só, a sociedade moderna está impondo costumes à Igreja de Jesus Cristo. E isso não é algo novo. Isso é algo antigo, é uma articulação que o diabo já fez isso com Israel, quando Israel estava atravessando o Egito, atravessando o deserto do Egito para ir a Canaã. Então, não deixe a sociedade impor sobre a sua casa. Não deixe a sociedade perversa, maligna, influenciada pela antiga serpente, conduzir e instruir os seus filhos, conduzir e instruir a sua casa. Assuma hoje a responsabilidade, a autoridade do seu lar. Se levante como instrumento de Deus de fato, para guiar a sua casa em meio ao deserto para alcançar Canaã. Porque Canaã está bem próximo, está bem pertinho. Né? E eu acho que essa é a mensagem que nunca deveria sair dos lábios de cada pastor, de cada pregoeiro do Evangelho. Né? Nós somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem. Então, instrua isso à sua casa, instrua isso aos seus filhos, não importa o tempo que demorar. Essa é a mensagem que devemos carregar. E a sociedade não deve impor sobre o seu lar, sobre a sua casa. Não deve impor sobre o seu lar e sobre a sua casa, chama-se Jesus Cristo. Ele tem que ser o capitão do seu barco. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Amém. Deus em Cristo abençoe você, pastorzão. Amo sua vida. Tamo junto, viu? Amém. Beijo no coração. Amém, amém. Um abraço. É Romanos 12, né? Não vos conformeis e não entrar na forma. Não entra na forma deste mundo. É a exegese de Romanos 12, né? Mas renovai-vos na transformação do seu entendimento. Gente, foi muito bom. Pastor Everton, obrigado de verdade por esse tempo. Foi maravilhoso aqui. Manda paz para a irmã Jamile, para os filhos. Você que tem uma Xerox sua em miniatura aí dentro de casa, você tem um filho que eu vejo a foto dele. É mesmo. Se colocar uma barbinha, acabou. Ninguém difere, mas que é o pai e o filho. Manda abraço. Manda abraço para a pastora Daniele também, para seus filhos, viu? Eu falei com você brincando que você está breve, daqui a pouco você está com o time de futebol dentro de casa. Não, já acabei. Minha parte não crescer e multiplicar já quentou. Deus abençoe, meu pastorzão. Obrigado. Um abraço, mano. Deus abençoe. Rapaz. Aleluia. Queridos, estamos chegando ao finalzinho. Daqui a pouquinho, acabando aqui, a gente já coloca essa live no YouTube também, tá bom? Então curte minha página aqui no Face, tá bom? Pastor Geisiel Santos, lá tá pr.geisiel Santos. E no YouTube também, pr.geisiel Santos. Se inscreve lá no canal, tem centenas de ministrações, lives como essas. E você que chegou do meio para o final, eu te aconselho, volta lá do começo e assiste tudo de novo, tá bom? Porque, meu Deus, que tarde maravilhosa, abençoada aqui com Deus. Deus abençoe a todos. Quinta-feira estamos de volta, 4h da tarde, com mais uma live abençoada para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.